Olá, tudo bem? Bom dia, paz do Senhor. Eu vim aqui de manhã, né? Eu falei assim, até que eu fiz um vídeo já, mas eu falei, vou ter que gravar de novo. Eu fiz um vídeo, eu falei, eu vou fazer um vídeo curto, vou fazer um short, né? Mas só que acabou que deu 11 minutos esse short. Então eu falei assim, eu vou ter que gravar de novo, porque acabou que, né? Então vamos lá. Por que eu fiz esse vídeo? Eu queria falar com vocês. Eu gravei alguns vídeos aí atrás aí no passado alguns vídeos aí, e eu vi que eu falei muitas coisas que às vezes as pessoas não entendem, né? E eu vim explicar o porquê. Às vezes as pessoas não entendem de onde eu tirei algumas informações. Então, se eu tiver fazendo algum vídeo e vocês ouvirem eu falar de alguma coisa que vocês não entendem, de que vocês nunca ouviram falar, alguma coisa assim, vocês podem me falar mandar um comentário, né? Pode me chamar no PV, porque geralmente quem tá me seguindo são meus amigos, né? Pessoas que eu conheço. Então, se vocês tiverem dúvida de alguma coisa a respeito do que eu falar, pode me perguntar. Um medo de perguntar traz muito desastre, tá certo? E nós somos cristãos e amigos, então tem que falar mesmo, tem que conversar. O porquê do porquê, né, é o que faz as coisas acontecerem. Então eu vim mostrar aqui. Tem algumas informações que eu mando nos vídeos que algumas pessoas ficam com. Da onde ele tirou isso, né? Então eu vou mostrar algumas coisas. Vou mostrar para vocês alguns livros que eu tenho lido, da onde eu tinha tirado algumas informações que às vezes não estão na Bíblia. Parábola, Apião, Essa Garota Incrível, Anne Franklin, os famosos 613 Mandamentos, História da Igreja, Antiguidade Judaica, Guerra dos Judeus. Então, assim, é muita informação. E esse aqui são arqueologias, estudos, entende? Então, assim, às vezes as pessoas vê alguma coisa e falam assim, é herege, né? Tá, tá falando coisa, né? Não é. Isso aqui, ó, por que as pessoas ficam nessa interrogação, né? Será que é verdade? Será que não é verdade? Que geralmente a pessoa não quer encarar isso aqui, ó. Tá vendo o tamanho disso aqui? Ninguém vai querer falar se é verdade ou se não é verdade. Vai falar, não, isso aqui eu não vou ler isso aqui, não. Ele é mentiroso. Não vou ler isso aí. Tá certo? E aí você fala assim, mas isso aí, né? Aqui você vê, se você ler aqui, tem o nome de Tiago, irmão de Jesus. Tem o nome do próprio Jesus está aqui. Aqui está Pilatos. Aqui está Herodes. Tá certo? Aqui fala a história dos cristãos. Então, assim, né? Fala de Gênesis. Então, assim, né? ah, as pessoas não têm coragem às vezes, de, 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 de enfrentar um estudo assim, e ela fica com medo. Fica com medo. Às vezes pegar no Google, joga no Google esse aqui, ó, será que é verdade? Quem foi esse cara aí? Será que é verdade? Será que
é real o que ele fala? Será que dá para confiar? Joga no Google, né? Assim, às vezes. Por isso que as pessoas têm medo de crer nos estudos. E assim, a evolução, o estudo ela sempre cresce, o conhecimento ela sempre cresce. Eu estava estudando sobre a consciência, e o estudo da consciência, ela evoluiu. O estudo da consciência evoluiu. A consciência é algo intelectual, certo? É algo que está aqui no seu cerebrinho aqui. É o que faz você saber da existência das coisas. Tá certo? E esse estudo teve evolução. Esse estudo teve evolução. Esse estudo tem evolução. Se você estudar o espaço, o universo, se você estudar as galáxias, ela evoluiu, o estudo do universo, ela evoluiu, ela expandiu, ela cresceu. Antes a gente acreditava que existia 11 planetas, 8 planetas. A gente ficou surpreso quando descobriu que tinha mais do que o Sol e a Lua do lado de lá de fora. A gente ficou surpreso. A gente se espantou quando descobriu que tinha 11 planetas. Não era só 2, era 11. A gente ficou espantado, aterrorizado quando descobriu que na verdade existia uma galáxia, a outra galáxia, outra galáxia, outra galáxia, outra galáxia, que tem milhares de planetas. Bilhares. E que a gente não consegue chegar no fim do universo. A gente foi diminuindo microscopicamente os nossos estudos e a gente descobriu que as coisas têm moléculas. As coisas são formadas por moléculas. Uma coisa se unindo com a outra, que era um estudo rejeitado. E aí descobriu que dentro das moléculas havia átomos menores. Antes a molécula era a coisa menor que existia. Depois o átomo foi a menor coisa que existia. E aí se descobriu que existem os prótons e os elétrons, os nêutrons. E se você for estudar mais ainda, existem coisas menores. O estudo evolui. Antes, a menor coisa que existia para nós era uma formiga. Era o menor. Aí depois descobriram a bactéria. Então, assim, até o estudo, todos os estudos evoluem. Então, quando você vê um arqueólogo pesquisando, escrevendo o que ele está acontecendo ali naquela época, né? Pessoas que cavaram ali o chão ali, descobriram moedas, descobriram, né, potes, evolui. Isso eu estou falando de estudos aleatórios, os livros que eu mostrei, né, certo? E fora esses livros físicos, eu tenho livros em PDF. Tenho isso aqui também, ó. Isso aqui não é um livro, é folhas, tá vendo? Estudos. Aqui, ó. Não tá completo, aqui tem mais ou menos 150 páginas, né? Esse estudo aqui não tá completo. Eu tenho que imprimir o resto, mas acabou minha folha de sulfite. Isso que é ruim ser pobre. Acabou minha folha de sulfite. E eu vou pegar mais, vou comprar mais folha de sulfite pra eu terminar isso aqui. Fora esse, tem outros. Eu tenho esse aqui de 280, eu acho. E tem mais outra de 300, outra de... Nossa, tem muito pra imprimir. Porque eu não gosto de PDF. Ficar no celular, né? Aí os olhos já... Os olhos já não tá bom, né? Piora mais ainda.
Isso eu estou falando de livros, de pesquisas, de PDF, estou falando de livro, né? Livros físicos. Só desse aqui eu tenho mais ou menos uns 50, 60, até mais. Só dessa revista aqui eu tenho mais de 60. Aí falando nisso, fora isso, eu tenho isso aqui, ó. Bíblia, que são complementares. Esse cara aqui e esse aqui não é diferente. Esse aqui fala de coisas que tem aqui na Bíblia. Explicações. Aqui fala de Gênesis, fala dos caras que tem aqui dentro. Pilatos, né? Aí, fora todos os livros, você tem o problema de interpretação. Por causa disso, você vai acumulando Bíblias. Que também cada tradutor ele evolui o hebraico dele, entendeu? Cada tradutor evolui o hebraico dele. Cada escritor que coloca lá as suas interpretações, colocam lá seus comentários. Cada escritor que coloca lá seus comentários foi porque ele estudou, foi porque ele conheceu a história, foi porque ele conheceu a cultura. Talvez ele foi em Israel muito mais que eu, que não fui nenhuma vez ainda. Você entendeu? Ele pisou em Israel, ele viu as coisas lá. Ele teve mais experiência missionária do que eu. Ele já pregou em vários lugares. Ele se esforçou, se dedicou, saiu de cidade em cidade pregando o evangelho. Agora, como é que eu vou falar que um cara que tem caráter missionário, que enfrentou cara missionário aí para fora por causa de amor à Bíblia, para traduzir, tá certo? Para traduzir, se esforçou, gastou dinheiro, gastou tempo, gastou vida para se dedicar a Deus. Por que eu vou dizer que eles não estão certos? Aliás, quando foi que comecei a ser o dono da razão? Então, assim, por isso que eu dou valor a esses estudos. Eu dou valor a estudo, a Bíblia. Tá certo que eu não faço 100%. Eu preciso aprender mais, eu preciso me dedicar mais a estudar. Mas assim, eu falo, para que vão servir esses estudos? Para que servem eles? Para que estudar tanto? Se não for para compartilhar. É por isso que eu posto os vídeos no YouTube. Para compartilhar conhecimento. Para compartilhar o que eu sei, o que eu vejo. Eu tenho prazer em compartilhar o que eu sei. Eu tenho prazer em compartilhar conhecimento. Mas as pessoas, elas estão certas em ter medo de errar, porque eu tenho muito medo de errar. Eu sei que, né, não é legal errar. Tem consequências. E é por isso que eu estudo, que eu me dedico a eles. Então, se vocês tiverem dúvida de alguma coisa do que eu falar, vocês podem perguntar. Aqui, ó, é só estudo de Abraão, nosso pai na fé. Abraão e Isaac. O sacrifício de Abraão e de Isaac. Tá certo? Então é isso. Eu só vim explicar para vocês isso, tá bom? Se vocês verem alguma coisa em meus vídeos, se tiverem questões, questionem, tá bom?
um exemplo desse aqui, Anne Frank. Ela tem uma personalidade muito incrível, ela tem uma personalidade muito forte. Ela é engraçada. Eu dou bastante risada com esse livro. Aí você fala assim, né, mas o que tem a ver com a Bíblia, né? Tudo. Tudo, tem tudo a ver com a Bíblia. Anne Frank era judia. Se você procurar aqui, ó, não tem um livro gentil aqui, ó. Todos os 60 livros que tem aqui, ó, são judeus que escreveu. Todos são judeus. Todos. Davi, Samuel, Elias, né? Tem os reis, tem os salmos, né? Todos. Paulo, ele foi romano e judeu. Romano e judeu. Judeu por parte de mãe. Ele tinha duas nacionalidades, mas ele se considerava judeu. Ele tinha nacionalidade romana também. Ele usou até a nacionalidade romana naquela época, né? Se você ler isso aqui, você vai entender porque ele tinha duas nacionalidades. Porque ele era romano e judeu. Aqui vai falar sobre os gregos e os romanos. Aqui vai iniciar o princípio da igreja e vai falar assim que lá no princípio da igreja, o romano e a Grécia estavam envolvidos ali em Israel e nasceu os gregos romanos. A era grega romana, né? Então, se você vê isso aqui, você vai entender. Aí esse cara aqui confirma que está escrito ali. E esse cara aqui confirma o que está escrito lá. E aqui tem Paulo. Paulo está aí também para confirmar o que está escrito lá. E naquela época os romanos estavam ali governando, né, Israel. E aí Paulo teve o direito de negociar com os romanos para ser amigo dos romanos, porque naquele período os judeus eram amigos de romanos. Os judeus eram amigos de romanos naquela época. E aí Paulo conseguiu arrumar uma parceria ali, né? E por causa disso, ele comprou a cidadania romana, porque ele tem a nacionalidade de pai e mãe também. E tem a nacionalidade de pai e mãe também, por causa da parte judia, né? Então, é um complementar do outro. E aí você vai desenvolvendo e crescendo, tá certo? Então é isso. Estude a Bíblia, busca o Senhor, não deixa ninguém te enganar. Tá certo? Vai ler, vai estudar, vai estudar. O estudo, ela só te faz crescer e faz você entender melhor as coisas. Tá bom? Estude o Evangelho, busca o Senhor enquanto é tempo, enquanto pode se achar. Eu estudo porque eu gosto. Estudo porque isso aqui enche meu coração, enche minha mente. O que eu estava falando aqui sobre ela é que ela é judia, toda a Bíblia é feita dos judeus, e existe um versículo lá em Isaías que diz assim, vocês mulheres que colocam seus sininhos nas pernas, nos pés, e saem chacoalhando suas maquiagens, as suas roupas elegantes, saibam vocês que Deus vai tirar os sininhos dos seus pés, vai arrancar as maquiagens de vocês vão andar nuas, vão vestir roupa de pano grosseiro e vão raspar-lhes as suas cabeças. Isso aqui não é motivo de honra, não. Isso aqui não é motivo de alegria, não, tá bom? Isso aqui fala sobre Hitler, o nazismo, né? Isso aqui é muito errado. O que o Hitler fez lá foi muito errado, muito errado, muito errado. Mas, apesar do que ele ter sido muito errado, o Isaías estava profetizando, não era coisa boa, né? Isaías estava profetizando exatamente algo que ia ser ruim. Nesse caso, que as mulheres iam andar com roupa de pano grosseiro, carecas, umas iam ser nuas, iam andar nuas, feias, e a beleza delas ia se transformar em feiura.
Tava lá escrito lá, na Bíblia, que você acha lá a interpretação, né? Esse é um exemplo, um exemplo. Mas você vê lá a Bíblia se cumprindo ao passar do tempo. Mas que Deus, bendito seja Deus, né? Que tudo dê certo para que a humanidade corra somente o bem e um ajude o próximo, um ajude o outro e não maltrate, certo? Que haja somente bondade entre todo mundo e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.